Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, não somente para os católicos. No final do ano passado, eu estava lendo uma crônica dele publicada aqui nesse Jornal de Jundiaí, e ele dizia: sem igualdade, sem justiça social, não há paz. E eu trouxe esse homem maravilhoso que fala e reflete sobre a justiça social e sobre o nosso papel como seguidores de Jesus e como espíritos. É aqui para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Bispo Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Muito obrigado, Ariadne, e um abraço para todos aqueles que nos acompanham nesse podcast JJ. É uma grande alegria estar aqui. Alegria imensa minha recebê-lo também. Coisa boa. Bispo, quando eu li esse artigo de Natal, era o artigo de Natal, eu fiquei pensando assim, quão distante nós estamos da justiça social? E quantos distantes nós estamos realmente daquela fabulosa figura de Jesus Cristo? Porque agora nós somos preconceituosos, nós não queremos as pessoas em vulnerabilidade social perto da gente, a gente denigre as imagens, a sexualidade das outras pessoas. E aí eu queria saber de onde vem essa inspiração para o bispo falar sobre justiça social. Olha aí, muito interessante a pergunta. Eu responderia, Ariadne, que vem do amor divino. Quando a gente fala do amor, a gente sempre pensa no amor que pauta as nossas relações interpessoais, familiares e comunitárias. Mas há que se pensar que o amor deve pautar também as nossas relações sociais, ou a vida em sociedade, deve pautar também a política, também a economia. O amor deve estar sempre presente em todas as instâncias da vida humana, porque o amor é a essência de tudo. E quando eu falo do amor, eu me refiro a esse amor divino mesmo, né? Esse amor que habita no coração de cada um de nós. E, respondendo a sua pergunta, para mim, é esse amor, né, que me move, né, em direção às pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, né, que estão à margem da sociedade. É esse amor. Esse amor. Eu sempre digo que o que motiva não é a ideologia política partidária, eu nunca falo do lugar ideológico, mas falo do lugar teológico, né, porque eu digo esse amor divino, que habita em nós. Então, eu procuro... E não pode querer ver um outro ser humano sofrendo, né? Exato. Há que se lembrar que esse amor divino, essa chama de amor que habita no meu coração, habita também no seu coração. Sim. E habita no coração de todas as pessoas, né? Não importa a raça, a língua, a religião, não é? E esse amor faz com que também nós nos conectemos e cuidemos de todos os seres, não é? Porque tudo é obra de Deus. Não é? Essa chama divina se manifesta em todos os seres, tudo é sagrado. Então isso que me motiva, né, a falar de a justiça falar sobre isso, social no a partir final desse do ano. lugar. Não é? E Cristo escolheu estar com eles. Com Não é tão certeza. significativo isso para a gente, porque quando Cristo quis pregar, ele quis pregar entre os mendigos, entre as prostitutas. Ele estava na periferia, ele não veio do centro para lá. Muito pelo contrário, o movimento dele foi exatamente o oposto. Com certeza, não é? Ele nasce em Belém, mas cresce na Galileia, em Nazaré. E a Galileia, no tempo de Jesus, era uma região muito estigmatizada, né? Falava-se da Galileia dos pagãos, não é? Então, era uma região à margem ali, né, enfim, do país de Jesus, né, a Palestina. E de fato é isso, não é? Ele sempre andava ia de encontro às pessoas que estavam à margem, que eram consideradas impuras, não é? Pela mentalidade religiosa daquele tempo. Então, o tempo todo ele quebra paradigmas, Tabu. mas movidos por esse amor, por essa chama.
Há uma passagem a mim que me encanta na Sagrada Escritura, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, da metade em diante. Há um bispo amigo meu, o Dom Eugênio Ricksen, que foi bispo de Goiás Velho. Fala-se Goiás, Goiás Velho, é a terra de Cora Lindo, Coralina. lindo, lindo. Ele diz o seguinte, que quando a gente for ao encontro de Deus, nós não vamos chegando assim, sem mais sem menos. Vai ter um vestibular, vai ter uma prova. E Deus é tão bom, Ariadne é tão bom, que ele já fala para nós o que é que vai cair. Ele já dá cola para nós, da prova. E a prova é isso, né? Ele vai nos chamar e vai dizer, olha, venha, né, meu filho querido, minha filha querida, venha ao encontro, né, venha para o coração de Deus Pai, porque eu estive com fome e você Me deste de me deste comer. de comer, estive com sede, me deste de beber, Sim. estive nu, me vestistes, era estrangeiro, me acolheste, estava preso, me visitastes, estava doente, né, e fosse solidários a mim. Então nós perguntamos, mas quando foi, Senhor, que te vimos assim? E ele disse, olha, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. É Né? maravilhoso. Então, eu penso que é isso. O que redime, né, a humanidade, o que nos salva, Da é esse amor, bestialidade, né? essa solidariedade, essa... Né? Sim. Então é isso, não vai perguntar de que religião nós somos, Não. de que partido nós somos, se a gente é da direita ou da esquerda, nada disso. Agora, aqui em Jundiaí, a gente tem um apoio assistencial gigantesco da Igreja Católica. Né? Os vicentinos estão aqui há 122 anos. Os colégios, as casas de acolhimento. Quando é que o senhor tomou pé de desse apoio social, que aí eu vejo assim, um verdadeiro trabalho cristão, está ali no apoio social mesmo. Como é que o senhor viu isso em Jundiaí, quando o senhor chegou? Olha, o ano passado, ano 2024, eu procurei conhecer, né, essas obras, e católicas e não católicas, né, e fiquei encantado. Né? Jundiaí é como, meu Deus, é como um jardim, né, onde tem tantas, né, tantas boas obras, né, tantas plantas bonitas, né, tantas, então como um pomar que dá tantos frutos, né, frutos de amor, de paz, de solidariedade, enfim. Então conheci, né, muitas, e olha que não conheci todas. Né? Então, há um provérbio que diz que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Então, esses trabalhos, eles são muito silenciosos, não é? Às vezes são trabalhos pequenininhos, mas se você vai somando, é uma floresta. Ah, Né? não sei, porque eu sou fã do Hospital São Vicente de Paulo, que faz tanto para Jundiaí região, e a base dele é Vicentina. O Hospital São Vicente é uma prova disso. Ano passado eu conheci, falou de hospital, o Grendac. Sim, Que coisa espetacular que é o Grendac. sim, A maneira como começou, né? sim. Ali é fruto da união das pessoas, da solidariedade. Então, são obras como essas que nos mostram do que o amor é capaz. O amor tudo pode, né? Mas hoje, pelas redes sociais, a gente tem uma ansiedade, uma depressão crescente na população brasileira, inclusive de jovens. A rede social dá pouco espaço, né, para o amor. Existe muito ódio, né? Muito ódio nas redes sociais e a gente precisa curar isso, né? Precisa mostrar curar mais isso. amor. Com certeza, com certeza. E que bom seria se as redes sociais mostrassem esses trabalhos, essas obras, né? Não que não mostre, mas que colocasse mais evidência, né? E focasse mais no amor do que no ódio, mais na verdade do que na mentira, né? Mais na solidariedade do que no egoísmo. Como seria bom. Né? E como nós fazemos, agora eu falo pelo padre, né, pelo bispo, para proteger nossas crianças e adolescentes, né? Como é que a gente vai fazer? Eu acabei de assistir Adolescência e fiquei chocada. Eu assisti também. Você assistiu? Impressionante. É impressionante, né? Porque ele demora um tempo para reconhecer o crime que fez. Então, como é que a gente lida com isso, né? Como pastor, o que nós vamos falar para esses jovens, para essas crianças? Como é que a gente vai, né? Eu acho que a palavra, quando penso em crianças e adolescentes, eu penso na educação. Né? Como que a gente precisa repensar a educação,
na família, educação também na sociedade, não é? Valores, né? Valores. A palavra educar, na sua etimologia, significa tirar para fora. Não é? Há uma historinha que eu gosto de contar, que em torno uma vez uma criança que foi até um ateliê, estava lá um artista dando as primeiras marteladas no seu, como chama aquilo, acho que falta um nome aqui, instrumento Cinzel. cinzel, pronto. E era uma pedra bruta e estava dando as primeiras marteladas ali no cinzel. E a criança perguntou, mas o que você está fazendo? Ele disse, eu estou aqui, eu vou fazer aqui uma obra de arte. A criança foi embora. Passado 2, 3 meses, a criança voltou e ele estava terminando o trabalho. E era justamente a imagem de uma mulher muito bonita. E a criança, então, impressionada, nossa inocência, ela perguntou, mas como é que você sabia que essa mulher estava dentro da pedra? Não é? Então é assim também. Eu acho que a educação, ela procura tirar para fora, ou tirar de dentro, a nossa essência humana. Não é? É um trabalho como do artista. Acho que os educadores são como artistas. Não é? Tem que ter sensibilidade, tem que ter paciência. Ninguém faz uma obra de arte da noite para o dia. Não é? E tem que ter muito amor, enfim. E mediante esse trabalho, nós vamos tirando dentro de nós, fazendo emergir a nossa natureza humana que é tão bela, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O divino habita em nós. E é isso que temos que fazer, emergir. Então, acho que cuidar das crianças é pensar na educação, não é? Através mais do testemunho do que das Do palavras. que falar, né? Eu sempre digo Exatamente. que educar é exemplo, não é fala. Pode falar o que você quiser, mas se você não estiver exemplificando... Exato. Terminei agora de ler um livro do Papa Francisco, intitulado Esperança, que é a autobiografia dele. E nas últimas páginas, ele diz assim que o que importa, o mais importante no campo da fé, não é sermos crentes, mas sermos críveis, né? Não sermos crentes, mas críveis. Quer dizer, mais importante do que a gente fala, né? É de fato, né, o nosso testemunho, como nós vivemos, né, como nós fazemos as coisas, como nós nos relacionamos, né? Então, as nossas atitudes falam muito mais alto. Você sabe quando eu entrevistei o Dalai Lama disse para mim assim, não importa a religião que você tiver, você tem que acordar de manhã e pedir proteção. Você não pode sair pelo mundo sem proteção e agindo de qualquer forma. Você tem que saber que você está protegido por algo maior. Exato. É muito bonito pensar que a gente pode estar protegido, né? Com certeza, né? Eu acho que o quanto é importante, logo pela manhã, eu falo muito sobre isso e pratico isso, não é? Logo pela manhã, a gente, antes de iniciar os nossos trabalhos, ter um instantezinho, para mim, eu tenho um momento mais prolongado de manhã, de recolhimento, né, para fazer com que, junto com o corpo que desperta do sono, que a gente possa despertar a nossa consciência através da lembrança, né? Lembrar, né, que sim, né, de que existe um Deus que é amor, né, um Deus que é amor, que nos acompanha a cada passo, né? Um amor que nos envolve, que nos protege, não é? Aqui eu falo invocar, né, o Espírito de Deus, né? Lembrar-se dessa presença, volto a dizer, do divino em nós. Então, se a gente faz isso logo pela manhã e se lembrar de agradecer, né, pelo sono que teve, pela noite, e agradecer pelo dia que está iniciando, e colocar no coração de Deus, né, esse coração amoroso, misericordioso de Deus, tudo que vamos fazer, a nossa agenda, as pessoas que vamos encontrar. Então, a qualidade... Levar consciência para isso, né? Né? Então, eu fiz logo isso de manhã. Eu já pensei em você, já pensei nesse momento nosso, não é? Então, a gente vai se deixando guiar por essa luz, né, divina, e tudo concorre para o bem, sabe? Né? Agora me diz, bispo, como é que foi a sua trajetória pessoal? Você veio de uma família católica, esperava-se essa trajetória do senhor? Como é que foi isso ascendendo?
Olha, é interessante. Agora já não faz mais, já não me fazem mais essa pergunta, mas no passado sempre me perguntavam por que que você quis ser padre? Né? Você Uhum. fala, por que que você quis ser padre? Às vezes perguntavam para pessoas, você é casada? Sou. Então me responda, por que você se casou? Né? Por uma falha, às vezes. Um parênteses aqui, estive agora recentemente em Curitiba e assisti a uma peça que é um monólogo, na realidade, com a Mônica Martelli, Sim. fantástica, chamado Minha Aham. Vida em Vênus. Não, Sim, Minha em Vida Marte. Em Marte. É. Então ela começa, né, que aí ela conta a trajetória dela, do casamento, ela diz assim, olha, né, ela está falando de uma amiga, né, que estava no início do casamento. Então ela diz, o casamento é assim, né, tem essa fase feliz, Sim, que é o início. Início sempre, né? sempre é bom. Ela falou, olha, eu já estou na crise, eu já estou... Mas, e a outra piadinha que diz que casamento é que nem a Avenida Paulista. Começa no Paraíso e termina na Consolação. Era bobagem, né? Não é assim, tem muita gente casada Não, mas feliz. eu acho que para o casamento perdurar é preciso ter consciência de que ele não vai ser sempre ótimo. Com certeza, Que a parceria para a vida é uma com parceria de altos certeza, e baixos. As com pessoas casam certeza. hoje achando que vai Estão ser muito iludidas, legal, que vai né? ser, e não é, a vida não é assim, Não né? é assim. Bom, mas voltando ao meu caso, né? Então por que você se casou? Então, não dá para responder, não tem um porquê, né? Não dá para responder essa pergunta sem contar uma história, e essa história é sempre uma história de amor, Uhum. né? No caso, no meu caso, no caso daqueles como eu que se sentem chamado, né, no meio católico, a vocação sacerdotal, presbiteral, então existe um amor, né, um amor que nos atrai, um amor que perturba, né? E que você sente aquela atração, mas é algo muito subjetivo, né? Porque ao contrário de um namorado que se apaixona por uma namorada, a namorada está ali, né? É Uhum. carne e osso, você sabe. E aqui existe algo que seduz, né? Que atrai. E esse algo, mais do que alguém, né? É o próprio Jesus. Então, assim como existe o chamado para a vida matrimonial, né, que se desenvolve através de uma história de amor, assim também se dá conosco, não é? E então, para mim, esse chamado despertou ainda quando era bastante jovem, não é? E obviamente que eu entrei no seminário, ainda muito pequeno, naquele tempo tinha seminário menor. Então, depois voltei para casa, achei que não era. Depois entrei na faculdade, Você foi fazer trabalhei. faculdade do quê? Eu entrei na PUC em economia, Sim. né, e trabalhei, pasme você, como auditor na Pricewaterhouse, né, que é uma grande empresa de Olha auditoria. só. Cheguei a fazer auditoria aqui no Grupo Borhoff, aqui Sei, em Jundiaí, sei. na Lacta, na Embraer, né, a época eram grandes Quantos anos empresas. o senhor tinha nisso? Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, não é? E aqui eu fui contratado dentro da faculdade. E aí, então, passei por um processo de seleção lá dentro e com 19 anos eu entrei E nessa a família empresa. do senhor era católica? Católica. Normal ou era praticante mesmo? Assim, eu tinha uma bisavó que era muito religiosa, uma portuguesa, e que tinha o dom da oração permanente, assim. Então, não importava que hora que você chegasse à casa dela, eu estava sempre rezando. E rezava a moda dos antigos, assim, assobiando. Sim, Era muito interessante. bonito. Ela era muito simples, era camponesa, portuguesa. E, e essa bisavó, ela é interessante o que acontece com as pessoas que rezam, né, com frequência. Ela, apesar da idade, era bisavó, já era idade muito avançada, se chamava Maria Piedade, até o nome fazia jus, É. não é? Ela, ela irradiava uma luz, sabe? Tudo que ela fazia era com amor. Eu lembro que olha, sempre quando eu falo disso, a minha boca saliva assim. Ela fazia um purê de batata, não existe coisa mais simples que purê de batata, mas eu não sei o que, que tinha naquele purê, que Era era, da bisavó. que era delicioso, você entende? Assim, então, então assim, eu tinha também família católica, porque assim, era mais de ir à missa aos domingos, nós não estávamos muito engajados em nenhuma paróquia, não é? Mas desde muito cedo eu fui matriculado no colégio salesiano, Sim. e ali então foi aqui, Que cidade era essa? São Paulo, São Paulo. São Paulo. Então ali que eu comecei a ter contato maior com os padres, né? E
enfim. E aí, então, depois eu saí, né, e já na faculdade, trabalhando, eu senti esse chamado, né, através, você falou da minha sensibilidade com a realidade social, através do trabalho social, né, com crianças de rua, Aham. eh, que moravam ali no centro, ali onde é a Cracolândia ali, né? E Em os pais tinham Campinas? Ah, em trabalho São em Paulo. São Em Paulo. São Paulo. E ali foi que eu me sentia tão bem, desempenhando aquele trabalho, que me perguntava por que não dedicar a vida, né? Por que não? Aí eu fiz um discernimento prolongado, então aí acabei deixando a faculdade, né, o trabalho, né, e a família, né, para me aventurar nessa grande jornada, nessa grande peregrinação, né, que me trouxe até Jundiaí. A família aceitou? Ou ficaram reticentes no começo? Olha, a família é muito interessante. Cada um dava uma opinião. Meu pai achava que tinha que terminar a faculdade, que pensava, "Olha, vai que não seja isso, que você vai se arrepender." Minha mãe achou que era meu caminho, mas o mais revoltado foi meu avô. Mas você só inventa moda, vai deixar sua família. Então teve, assim, reações diversas, né? Os amigos ficaram muito espantados, né? Não era comum Ah, alguém não. naquela fase, né, fazendo as coisas que eu fazia, deixar tudo para o seminário, né? Então causou um pouco de... Quanto tempo o senhor ficou no seminário e para onde o senhor foi depois? Olha, eu estudei 10 anos no seminário, então morei em vários lugares. Depois, eu estava assim, encardinado à diocese de Araçatuba, né? Fica muito longe Bem daqui. longe daqui. E lá, então, eu iniciei minha formação, aliás, meu ministério em Birigui, né? Depois, vivi um tempo nos Estados Unidos, em Chicago, onde estudei, fiz mestrado em counseling e também uma especialização em direção espiritual. Fiquei um curto tempo, um período de tempo na Irlanda, onde estudei capelania Que hospitalar, linda. maravilhosa Irlanda, né? É. Depois voltei e todo esse tempo foi para me preparar para trabalhar na formação no seminário. E esse gosto por a música veio lá de Chicago, que é, para quem não sabe, um lugar de jazz fantástico, Exato. ou do rock irlandês? Como é que foi? Olha, eu sou apaixonado pela arte, né? Pela música, Mas é engraçado, lá em Chicago, sim, fui em alguns locais de jazz. eh, St. Louis também, onde eu moro, um período também muito marcado pelo jazz. Né? A Irlanda, né? A Irlanda, o que eu acho interessante é aquela dança folclórica irlandesa, acho Sim. aquilo fantástico. Mas é Né? engraçado que a gente acorda na Irlanda de manhã, tem música, às É, 9 da manhã tem música e vai embora até às 10 da noite. Não é, é, para de tocar música na é Irlanda. fantástico, é um povo muito... Ele é um pouco igual a gente, né? É, Povo alegre, né? exato. Feliz. Agora, eu sou aficionado, assim, eu sou apaixonado pela MPB. Então, a mim me encanta, sabe? Sim. MPB para mim é... Então, mesmo morando no exterior, em nenhum momento eu abandonei a MPB, né? Levava comigo. Eu lembro que quando estava em Chicago, a minha irmã me mandou, né, por correio, CD. o CD dos Tribalistas. Sim. E eu estava dirigindo, ouvindo, eu estava tão encantado, eu estava indo para um endereço, eu estava tão encantado, que quando eu caí, assim, eu estava completamente, já era para ter virado numa avenida, né, numa rua, eu estava a quilômetros de distância, eu simplesmente fiquei, Abstraiu-se. de tão encantado. Então assim acontece comigo, né, com a música, com a arte, enfim, a arte tem algo que me encanta. Eu vi uma matéria hoje dizendo que os alemães estão voltando a visitar os museus e se encontrar com a arte para encontrar felicidade. Olha que interessante. Isso é verdade. Eu tive uma experiência uma vez no Art Museum de Chicago. Eu então entrei no museu. Eu estava muito cansado, muito... Resolvi entrar. Era terça-feira, que era gratuito. E aí parei na parte dos impressionistas. E aconteceu algo que eu nunca imaginava, nunca me via desse jeito. Houve um quadro, eu acho que era de Monet, que me capturou. Eu fiquei olhando aquele quadro, aí tomava a distância dele. Era um É, porque quadro é não muito diferente simples. quando chega perto, quando chega longe. Era mais impressionista, que tem toda aquela... É. Eu fiquei assim, eu não sei quanto tempo fiquei ali. E quando eu saí daquele museu, parecia que eu tinha terminado um retiro espiritual. Eu saí assim pleno, né? Aquele cansaço, aquela... E aí eu pensei, mas que coisa interessante, será que aconteceu só naquela... Será que foi só nessa... Eu voltei outras vezes para o museu, e isso acontece com os impressionistas, especificamente. É. E de novo, aí teve uma mostra dos impressionistas de São Paulo, né, já faz alguns anos, e eu fui, sei lá de Araçatuba, lá
para, enfim, visitar essa mostra, mesma coisa. Então, a música, né? Eu, quando estive lá em Curitiba recentemente, participei de uma exibição dos 150 anos de Ravel, da Orquestra Sinfônica do Paraná, e a orquestra era regida pelo maestro Roberto Tibiriçá, que estudou no colégio que eu estudei, naquele colégio salesiano, e cantou no coral que eu cantei também, né? E é incrível, né? Quando a gente sai de um momento como esse, é algo de espírito mesmo, né? Algo divino, uma orquestra com tantos músicos, e dá uma sensação de equilíbrio, de harmonia, né? Não, de perfeição. De perfeição, é uma De coisa perfeição. Né? Se espetacular. a gente assistiu alguma coisa na Sala São Paulo, então, você acha que Nossa, chegou no céu. Eu falei, não cheguei no céu, não é com possível, que certeza. é maravilhoso aquela E do sala. que o homem é capaz, né? Do que o ser humano é Ele capaz. é capaz de construir e destruir coisas, como não é a música do Exatamente. Caetano que fala isso? Pois Constrói é, coisas lindas e destrói ao mesmo tempo. exato. Agora veja, outro dia a gente se encontrou numa cerimônia e o senhor foi convidado para ir na posse da OAB, e o senhor convidou lá uma monja budista, um sacerdote da Umbanda. Eu tenho uma frase, cada vez que eu for ficando mais velha, eu acredito piamente nisso. Eu acho que o sofrimento e a miséria humana é um sentimento que nos une também. Porque ele acontece em qualquer religião, em qualquer classe social. Não existe nada mais democrático que o sofrimento. Né? E com aquela atitude que eu vi do senhor ali naquela posse, chamando um tratamento ecumênico, né, dando um tratamento ecumênico para uma solenidade, eu fiquei pensando assim, de verdade mesmo, que religião que nos afasta? Porque eu já estudei um pouco de islamismo, né, eu gosto de estudar também, gosto de estudar hinduísmo, islamismo, cristianismo, budismo. Todas são amor em sua essência. Todas falam de amor. E a gente vive neste mundo aqui em sofrimento, porque a vida humana, de uma forma geral, ela vai acabar, se ela não é, ela acaba em miséria, gente, não é? Não vamos ficar doentes, velhos, aquela coisa que todo mundo já sabe. Como é que a gente ultrapassa essas barreiras, né? E a gente começa a criar, de novo, eu acho que no Brasil já teve isso, eu acho que agora não tem, o respeito pelas atividades religiosas de todo ser. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu era repórter de rua mesmo, e eu fazia muita reportagem na periferia, eu só encontrava evangélicos na periferia acudindo aquele povo. Olha que trabalho fantástico que eles fazem ali. Os budistas meditam para a paz mundial, mas eles estão ali e é fantástico. E a gente, todo mundo vai sofrer, porque nós estamos na miséria humana. Como é que a gente vai transcender esse sentimento de amor por todas as religiões? Olha, você falou aquele evento da OAB, né? Que foi a tomada de posse do Dr. Daniel Martinelli, foi incrível. Eu tenho um grande apreço pela OAB. E aconteceu que, alguns dias antes, o pai de santo, um líder da Umbanda, de nome Denis, veio conversar comigo, marcou uma audiência e veio conversar comigo, e nós nos conhecemos, e aquela conversa despertou em mim a necessidade de nós iniciarmos aqui, né, aqui em Jundiaí, aqui, né, um diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso, ele tem como propósito edificar a paz, né? Porque, infelizmente, existe muita intolerância entre as religiões, né? Muitas guerras são motivadas, sim, a maioria né, das por guerras. questões religiosas, não é? E não tem coisa mais vergonhosa, mais contraditória do que você matar, né, um irmão seu, uma irmã sua, em nome de Deus. Não tem coisa mais disparatada, mais, né? Então a gente precisa, né, desse caminho. E aí então era após o doutor Daniel, e eu convidei, né, obviamente que quis compreender da OAB se estaria ok, né? E ele, o doutor Daniel, então ficou muito feliz, disse, não pode. E também convidei a nossa monja Timi, muito querida, e fomos juntos ali, naquela posse, né, para dizer, olha, né, estamos aqui para prestigiar esse momento, estamos aqui também, né, porque queremos fazer esse caminho. E para minha surpresa, a OAB
né, o doutor Daniel, ele está empenhado em criar uma comissão para a liberdade religiosa. Porque outra finalidade, outro propósito do diálogo interreligioso é a defesa da liberdade religiosa, Sim. de todas as Que é expressões religiosas. constitucional, né? Exatamente. Então, a OAB está abrindo esse espaço e na nossa diocese eu também quero criar uma comissão para o diálogo interreligioso. E veja que a Igreja Católica ela tem um arcabouço mesmo, né, tem o dicastério para diálogo interreligioso lá na Santa Sé, no Vaticano. Então nós temos documentos, enfim, que nos orientam como fazer esse diálogo de forma segura, como esse diálogo ser frutuoso, que esse diálogo não deve ter nenhuma pretensão de proselitismo, de um querer converter o outro, Não. não é? Mas a proposta é de nós nos conhecermos e nos unirmos naquele propósito de edificar o bem comum, não é? E quando a gente se conhece, quando a gente derruba muros, constrói pontes, tantas coisas bonitas acontecem, né? Eu penso que o Espírito de Deus age na comunhão e nunca na divisão, Ah, que frase não é? lindíssima essa. Eu também acredito que a gente só age em nome de Deus quando a gente tem amor. Com certeza, Não é? Não a perseguição, não a intolerância, não é. É o amor que transborda em todas as religiões que nos faz diferentes. com certeza. E temos muito que aprender uns com os outros, não é? Sim, Eu claro. acho que, enfim, todas as religiões têm a sua beleza. E nós somos todos membros de uma única família, né? Então somos todos irmãos e irmãs, de modo que as diferenças nos enriquecem, né? Só temos muito que aprender uns com os outros. É isso, eu vou finalizando essa conversa aqui. Quem quer conhecer o trabalho da Diocese, nós temos Instagram, temos página. A Diocese de Jundiaí está muito presente nas redes sociais. Eu vejo que a comunicação é um dos eixos que norteiam nosso trabalho pastoral, nossa ação evangelizadora. Na nossa Cúria Diocesana nós temos um estúdio de ponta, assim, inaugurado recentemente. Então, nós queremos, através da comunicação, levar essa mensagem de paz, de amor, né, para todas as pessoas que foram alcançadas. Então, né, é só entrar lá, né, Diocese de Jundiaí, você vai encontrar, né, um mundo de possibilidades e muitas coisas boas, né? Estou muito feliz de ser bispo aqui em Jundiaí. Nós estamos também Nessa felizes cidade que o senhor está aqui. povo maravilhoso. Então nós temos muitas coisas boas mesmo para partilhar, para contar, enfim. Só o amor constrói pontes, só o amor destrói diferenças e a gente tem que se unir como raça humana, como ser humano e como, acima de qualquer coisa, como ser divino. Obrigada. Isso mesmo. Obrigado. Continue conosco no jj.com.br. Até mais.